Preparem as cuicas, atabaques, agogôs e tamborins, porque temos todos os motivos para fazermos um carnaval aqui no Brasil. Afinal de contas, o produto interno bruto do nosso país no primeiro trimestre agora de 2023 subiu 4% em relação ao mesmo período de 2022. Será que esses dados são dignos realmente de comemoração? Olha, não é bem assim, isso nós vamos analisar de uma maneira um pouco mais criteriosa no vídeo de hoje, além do que vamos tratar da questão do emprego brasileiro de abril que saiu pelo CAGED. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje é um dia que eu vou inundar vocês de gráficos para mostrar realmente o que está acontecendo com o desenvolvimento da economia brasileira no seu indicador mais importante, que é o Produto Interno Bruto. Sim, o IBGE divulgou hoje o PIB referente ao primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2023, e como sempre, eu faço a comparação preferencial com o mesmo período do ano anterior. Isso aí ficou um pouco inadequado na pandemia, mas agora já existe alguma consistência de informação, porque no primeiro trimestre de 2022 nós estávamos praticamente livres do isolamento social. Então vamos ver o que aconteceu no Brasil nesses primeiros 3 meses do ano. E aí a primeira informação que nós temos, evolução do PIB a preços de mercado no país. Isso representa de uma forma, digamos assim, simplista, tudo que foi produzido no país por trimestre. E nós temos aí um belo dado que há muito tempo nós não tínhamos, desde lá da recuperação da pandemia, quando a nossa economia cresceu 12,3%, no segundo trimestre de 2021, porque no segundo trimestre de 2020 estava todo mundo preso em casa, então foi fácil crescer, porque naquele período anterior de 2020 não se produziu quase nada, e agora a alta, dentro de uma comparação onde estava todo mundo trabalhando, cresceu 4%. Será que isso é um percentual bom? Claro que é, bem acima da média que o Brasil está acostumado nas últimas décadas. Mas será que é consistente? Será que vai continuar assim? Será que o Brasil vai continuar alavancando o seu crescimento? Olha, gente, aí eu vou dizer que não, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos dar exemplo para esclarecer muito bem o que está acontecendo. Vamos retornar, então, aos tempos de escola. Eu era um aluno que não era muito fanático pelos estudos, que minha filha não ouça isso agora, porque eu tenho que dizer nesse momento ao contrário para ela, mas ela não me assiste mesmo, tudo bem. Problema é o seguinte, sempre numa turma de escola, tem aqueles alunos mais compenetrados, mais crentes, como a gente chamava naquele tempo, e aqueles mais vagabundos que não queriam saber dos livros, só queriam saber de ficar enchendo o saco dos outros e fazer bagunça nas aulas. Isso é normal, é construção de personalidade, e os professores que arranquem os cabelos para suportar uma galerinha um tanto quanto impertinente. Mas vamos pensar em 4 alunos. Primeiro, aquela líder da classe, aquela melhor aluna da classe que faz todos os trabalhos, tira sempre 10, e depois aqueles 3 vagabundos que sentam lá no fundão da sala e só querem saber de fazer aviãozinho, tocar papel um no outro e estudar, que é bom. Normalmente isso não acontece, só quando são muito pressionados. E aí, exemplificando, o nome da aluna, agricultura, o nome dos caras que ficavam lá atrás fazendo bagunça, comércio, serviços e indústria. A agricultura fez todos os trabalhos, tirou 10 em todas as provas e ainda por cima fez alguns serviços extras, ficando com nota mais do que positiva. E a gurizada lá de trás, mais preocupada em se divertir, se contentou em conseguir nota apenas para passar de ano. Mais ou menos isso que acontece, gente. A agricultura brasileira, eu não estou chamando industriais, prestadores de serviços e comerciantes de vagabundos. Não, nada disso. Só estou dando exemplo de como as médias se comportam. A agricultura teve um desempenho nesse primeiro trimestre de 2023 muito acima dos outros setores da economia e fez com que o produto interno bruto do Brasil disparasse para esses 4%, inclusive parece que está ocorrendo um processo de aceleração. Mas será que isso é consistente? E aí nós temos que analisar setor por setor da economia. Vamos começar então para a grande campeã do primeiro trimestre, a agricultura. Olha só, gente, no PIB trimestral, estou mostrando os gráficos aí enquanto converso com vocês, o PIB agrícola cresceu 18,77% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
Isso mesmo que a agricultura seja, dentre os segmentos, setores da economia brasileira, o menos representativo na questão de geração de valor, há muito tempo esse grupo de negócios, esse grupo de empreendedores rurais vem segurando nas costas o Brasil, inclusive ampliando a sua fatia de participação na produção total. Dessa vez, depois de uns primeiros trimestres anteriores meio capenga, houve uma alta de 18,77%, como eu falei, no primeiro trimestre agora de 2023, frente a 2022. Lógico, isso aí é comparado com a chamada base comparativa. Vamos lembrar que nesse primeiro trimestre agora nós tivemos alguns graves problemas de estiagem na região sul e também muita água no sudeste e Paraná. Mas em 2022, essa situação foi muito pior, a seca foi pior e as cheias nas outras regiões do país também foram muito mais graves. Então, pegando a colheita, pegando a safra, a produção de carnes e outras coisas, desse primeiro trimestre, mesmo que não tenha sido perfeito, foi muito melhor que o primeiro trimestre de 2022, perfazendo esse crescimento de 18,77%, que, sim, alavancou o PIB brasileiro. Mas depois disso, agora partindo para os outros setores, a coisa começa a mudar um pouco de figura e me deixou muito preocupado o que eu observei. Vamos lá, gente. A indústria ela teve uma alta de 2,36%, mas reparem na linha azul do gráfico. Ela está em queda, ela está desacelerando. O que significa isso? Significa uma tendência para os próximos resultados serem cada vez menores ou eventualmente chegarem num ponto negativo que eu não quero que aconteça, mas existe essa possibilidade. Então gravou. Indústria cresceu 2,36%, Brasil 4% em função da alavancagem agrícola e a indústria, sim, ela está desacelerando. Vamos para a construção civil, então. Nesse caso, olha só o que está acontecendo nos últimos trimestres. De 10,31% no segundo trimestre do ano passado, nós passamos a 1,51% de alta agora no primeiro trimestre de 2023. Ou seja, é uma desaceleração, pode ver de novo pela linha azul, até analisado a vermelha, muito, mas muito intensa mesmo. Isso, evidentemente, tem a ver com a alta de juros da Selic, mas a gente não pode simplesmente falar de política monetária isolando apenas a construção civil. Envolve uma série de coisas. Mas, sim, o setor da construção civil está em franca desaceleração, deve fechar no negativo no segundo trimestre, conforme essa tendência, em função dos juros elevados, prejudicando o financiamento habitacional especialmente. Já o setor de serviços, olha só, um crescimento de 2,9%. Repetindo, desculpa se eu estou sendo chato repetir, mas é sempre bom ter foco isso aí, questão temporal. Primeiro trimestre de 2023 frente ao primeiro trimestre de 2022. Uma alta, como eu falei, de 2,9%. Nos trimestres anteriores, esse resultado estava próximo ou até superior a 4%. De novo, desaceleração. Comércio alta de 1,63% frente a um pouco mais de 2% no trimestre anterior, ou seja, também desacelerando. E aí nós temos aqui os 4 grandes setores da economia. Vamos lembrar, o PIB cresceu 4%. O único grupo de negócios que foi acima desses 4% e levou a média para cima foi, como eu falei, a boa aluna da classe, a agricultura. O resto tudo ficou bem abaixo da média e é com isso que nós devemos nos preocupar. Vamos lembrar que nesse segundo trimestre do ano, a agricultura provavelmente vai sofrer alguns problemas em função não só da frustração de safra aqui no sul, mas mesmo assim no cômputo total do Brasil a tonelagem colhida vai ser recorde. Porém, vamos lembrar, os preços dos insumos agrícolas, especialmente soja, milho e carnes, está caindo muito no mercado internacional. Então, quando nós vamos dar valor a essa super safra, ela vai valer muito menos do que valia por tonelada no ano passado. E isso vai significar, evidentemente, maiores dificuldades para fazer um indicador positivo de PIB agrícola no segundo trimestre do ano, abril, maio e junho. Mas então, voltando ao primeiro trimestre, a agricultura estourou a boca do balão, cresceu padedel, enquanto os outros setores da economia
tiveram um desempenho um tanto quanto tímido, com perspectivas de desaceleração, e é isso que nós temos que ter em mente para dar uma olhada lá no futuro. Outros indicadores compostos do PIB, mas que não compõem a riqueza gerada, faz parte da riqueza, mas não compõem a medida do valor da produção, é consumo das famílias. Continuou crescendo sim, mas vamos pegar o seguinte, no terceiro trimestre de 2022 era uma alta de 4,63%, passando para 4,28% no quarto trimestre do ano passado, e nesse primeiro trimestre de 2023 ficou a 3,51%, ou seja, desacelerando de uma maneira branda, mas sim desacelerando, e essa tendência parece que deve continuar nos próximos meses ou trimestres, que é a medida que nós estamos usando. E agora, pessoal, o dado que mais me preocupa, a chamada formação bruta do capital fixo, um nome tão complexo, até pomposo, para uma coisa muito simples. Os economistas gostam de complicar as coisas, né? Na verdade, formação bruta de capital fixo nada mais é do que o investimento feito no Brasil. Então, aí, pela ilustração, o que nós estamos vendo? No terceiro trimestre de 2022, houve um crescimento de 5%, que eu até acho um pouco inadequado, poderia ter sido muito mais. Recuou esse crescimento para 3,45% no quarto trimestre do ano passado, chegando no primeiro trimestre desse ano a uma alta de apenas 0,77%. Ou seja, muito pouco crescimento do investimento, e se o investimento não cresce, não surgem novos negócios, não surgindo novos negócios, menos oportunidades, menos emprego, menos chances para as pessoas prosperarem nesse país. Nem vou dizer por que isso está acontecendo, vou deixar essa avaliação por conta de cada um de vocês. Hoje eu só vou trabalhar nos números, as perspectivas que eles nos dão. Então, finalizando o PIB, gente, resultado 4% é de pendurar no quadro uma medalhinha de ouro para o desempenho da economia nacional, mas quando nós vamos analisar item a item, ou nota por nota do boletim, observaremos o quê? Que esse resultado fantástico ele foi causado apenas por um setor da economia, a agricultura, que vai enfrentar problemas no segundo trimestre. Então, gente, vamos preparar para o futuro. Acho que não seria adequado para o governo federal, dentro desse contexto, onde predomina uma tendência de desaceleração da economia, fazer aquelas brincadeiras de aumentar impostos, porque isso aí vai dar encrenca, vai dar recessão. O que eles poderiam fazer nesse momento é simplesmente equilíbrio das contas públicas dentro da carga fiscal atual para viabilizar uma queda de juros bem consistente e aí reativar a economia. E com a economia reativando, lógico, eles também arrecadam mais. Mas parece que estão com pressa de ganhar dinheirinho do povo brasileiro e provavelmente nós tenhamos alguns tarifaços nos próximos meses e essa situação tende a se agravar mesmo que o juro caia, porque pior que juro alto é tributação elevada e crescendo. E agora, gente, para finalizar o Fora de Curva, eu tenho que lembrar vocês, é claro, de deixar seu like, se inscrever no canal quem não é inscrito e compartilhar essas importantíssimas informações com seus amigos. Mas vamos tratar de emprego em abril aqui no Brasil. Ontem à noite, não deu nem para pegar a informação, porque eu já tinha fechado a edição do vídeo, o CAGED, do Ministério do Trabalho, liberou os dados a respeito de saldo de emprego do mês que eu me referi, abril. O que aconteceu? Uma alta de 180.005 vagas, o que é ligeiramente inferior ao que foi registrado em abril do ano passado, quando cresceu 196.966 o saldo de empregos, saldo positivo de empregos no Brasil. Eu não vou chamar atenção para isso, são dados circunstanciais, mas eu quero mostrar para vocês a comparação da tendência de crescimento ou queda do saldo de empregabilidade do Brasil no ano passado e nesse ano. Olha só, gente, sempre em dezembro nós temos uma queda bastante intensa do emprego no Brasil por conta dos finais de contrato temporários. Acabou festa de final de ano, o setor de serviços, o setor de comércio especialmente, demitem aquelas pessoas que contrataram para fazer frente à temporada de maior intensidade de vendas. E depois, especialmente no primeiro quadrimestre, a tendência que existe, teve raras exceções históricas no Brasil, é que esse emprego vá sendo gradativamente recuperado.
que a gente pode depender disso comparando agora, então? Janeiro a abril de 2022 e janeiro a abril de 2023. Olha só, em 2022 nós tivemos uma aceleração muito forte da empregabilidade em fevereiro, depois em março recuou e abril começou a acelerar. O que nós tivemos, por outro lado, em 2023? Uma aceleração bem relevante, também de janeiro para fevereiro, mas olha só, uma escadinha em descendente. Cada vez mais está se contratando menos. Cada vez o saldo positivo no mercado de trabalho brasileiro está sendo menor, pelo menos nos últimos 3 meses. E isso já me mostra uma ideia de tendência. Pelo menos esses 3 últimos dados são coerentes em termos de desaceleração da empregabilidade. E isso, assim como o PIB, é preocupante. A economia brasileira mostra, assim, claros sinais de desaquecimento e isso está afetando o mercado de trabalho. Tende a afetar mais. Tem tempo para corrigir? Claro que tem. É só dar uma revertida na política econômica, reverter essas expectativas negativas, que as coisas provavelmente voltariam a fluir de uma forma melhor. Gente, quando as pessoas sabem que vão pagar mais impostos, especialmente quem empreende, e também tem um certo conhecimento que se os juros caírem não vão cair de maneira muito rápida, a tendência é inibir investimento. Lembra daquilo que eu falei do PIB que eu mostrei? A taxa de investimento do Brasil está crescendo de uma maneira pífia. E isso é muito, mas muito preocupante. Então, de novo eu falo, desculpa ser repetitivo, nosso país precisa já de uma reversão de política econômica. Vão acabar com o arcabouço fiscal, vão fazer controle das contas públicas, vamos reduzir a despesa pública para viabilizar a redução de impostos e assim reativar o nosso Brasil rumo a um caminho de prosperidade. Essa ideia de aumentar ainda mais a carga fiscal, de controlar o mercado de trabalho e usar o Estado como um grande orientador do desenvolvimento econômico, nunca, mas nunca deu certo. A América Latina, desde os anos 60, tenta usar essa sistemática, essa metodologia, e olha só o sucesso que aconteceu no nosso continente aqui no hemisfério sul do mundo. O único país que realmente conseguiu prosperar aqui na América do Sul nas últimas décadas foi o Chile. O Uruguai está retomando agora, Paraguai também, mas historicamente, de forma consistente, foi o Chile, porque abandonou essas ideias de jirico. Vamos ver os exemplos de sucesso no mundo, porque lá é que está carregada a verdade para a prosperidade do país. E hoje eu fico por aqui, agradeço muito a audiência de cada um de vocês, deixo então meu até breve, um abraço em cada um de vocês. Tchau, gente.